Nos últimos anos, você deve ter ouvido bastante a palavra privatização. Esse termo significa basicamente a venda de uma empresa ou instituição pública, ou então parte dela, para a iniciativa privada. A ideia é manter a prestação do mesmo serviço público, mas trazer investimentos privados, né? E alguns exemplos dessa discussão recente são a Sabesp e a Petrobras. Para você entender como funciona esse processo, no programa de hoje convidamos um economista para explicar as vantagens e as preocupações que as concessões trazem para quem depende desses serviços. É isso mesmo. Vamos te mostrar também as principais diferenças entre o setor público e o privado, quais são os pontos que diferenciam os regimes e a prestação de serviços. E você vai conhecer o PPI, Programa de Parcerias de Investimentos de São José, que pretende atrair investimentos da iniciativa privada para otimizar os serviços prestados aqui na cidade. Fique com a gente que o Sobre Política está começando. Marina, a gente contrata serviços o tempo todo, né? Isso, por exemplo, desde o básico, como ligar a torneira de casa e ter a água corrente, até coisas mais específicas, como receber um produto ou uma compra em casa, né? Isso é verdade. E você já parou para pensar em como esse serviço é prestado? Basicamente, no Brasil, a gente tem dois tipos de empresas, as privadas e as públicas. Cada uma tem o próprio regimento e, consequentemente, uma forma diferente de operar. Bom, a gente preparou uma reportagem para você entender essa diferença e como ela é aplicada nos serviços que você contrata. Confere aí. A Luciana chega no trabalho, dá uma olhada nas demandas, faz reunião de equipe e dá início às tarefas. O dia do Pedro também é assim. Ele checa as demandas, participa da reunião e começa as tarefas. O trabalho de ambos tem a mesma finalidade, atender às necessidades dos clientes. A única diferença é que a Luciana é servidora pública, enquanto o Pedro é funcionário de uma empresa privada. Esse detalhe parece pequeno, mas na prática ele muda tudo. Se o Pedro precisa de um computador novo, por exemplo... A gente avisa a gestão, né, a diretoria, que houve alguma danificação, tem alguma atualização para ser feita ou alguma outra coisa. E aí é acionado o setor para fazer esse reparo, e aí outro equipamento é colocado no lugar, né, até chegar àquilo que eu estava usando. Agora, se a Luciana tem o mesmo pedido, o protocolo é outro. Se o meu computador der algum problema, tiver com algum defeito, eu abro um chamado, a gente chama de OS, né, um chamado. Aí o técnico, o correio tem a área técnica, né, que vem os técnicos, eles verificam qual é o problema, trocam a peça que está precisando e consertam. Geralmente, de 2 em 2 anos, o correio manda uma lista dos produtos que está precisando em toda a unidade, tanto cadeira quanto mesa. Tudo que precisar na unidade você tem que colocar nessa lista, que de 2 em 2 anos ele faz a licitação e compra todo o material para toda a rede de atendimento. O mentor de carreiras Lincoln Augusto explica que essa diferença é justificada pelo regime de cada tipo de empresa. Um órgão público tem um formato de administração diferente do que a iniciativa privada. Na empresa pública, o que a gente vai encontrar na maior parte das vezes são o que a gente chama de categorias, né? Então eu vou ter uma categoria que pode ser municipal, estadual ou federal. E para cada uma dessas categorias eu tenho regras e processos que são diferentes. Mas basicamente a empresa pública nunca vai ter como a empresa privada a ideia do capital, do lucro, da receita. O trabalho dela é fornecer serviços para a população. Na empresa privada é o contrário, ela busca sempre o capital. E como ela faz isso? Ou ela tem um grupo de acionistas ou um conselho, que é quem vai direcionar as receitas daquela companhia para que ela possa gerar lucro e, consequentemente, expandir os negócios dela. Outro ponto que diferencia os regimes é a parte financeira. Na iniciativa privada, o lucro é o principal objetivo. Os donos e acionistas buscam crescimento econômico, equilibrando as finanças entre o dinheiro que fica e o que volta como investimento. Já as empresas públicas são mantidas por impostos e taxas de serviço, e não há lucro. O foco é o atendimento à população.
Isso vem a partir dos impostos dos cidadãos que contribuem, fazem as suas contribuições mensais, e essa receita gerada a partir do imposto é o que vai permitir com que isso seja revertido à população. Então todo imposto que nós pagamos, a ideia é que ele seja revertido para a saúde, para a moradia, para a educação e para os outros regimes que nós temos na sociedade. Já na empresa privada não. As receitas que são geradas a partir daquele negócio têm como principal ativo fazer com que os seus acionistas ou o dono, o presidente da companhia tenha lucro a partir daquela receita inicial. O perfil dos funcionários também varia nas empresas públicas e privadas. Um funcionário numa carreira pública, basicamente, ele vai ascender, crescer profissionalmente com o tempo de carreira. Então, não necessariamente o crescimento dele profissional está vinculado a novas habilidades. Normalmente está vinculado ao tempo que ele tem de exercício naquela função. O que, por um lado, é positivo, porque se ele fica 30 anos dentro de um ambiente público, ele tem chance de ser o que a gente chama de carreirista e construir uma carreira sólida, mas, por outro lado, ele tem uma tendência a se acomodar muitas vezes e não desenvolver habilidades que vão ajudar no exercício daquela função. Na empresa privada é diferente. Para você ter o crescimento profissional, é fundamental que você desenvolva as habilidades ao longo do seu trabalho e o seu vínculo não necessariamente ele é eterno, né? Ele pode ser rompido a qualquer momento, claro que se respeite as consolidações das leis do trabalho, que é a CLT, e você consiga fazer um processo de contratação e de desligamento que atenda aí os regimes governamentais. De um lado, os concursados têm estabilidade e plano de carreira bem definido ao longo dos anos, o que chamou a atenção da Luciana. É o principal motivo, né? Acho que de todo mundo, quando escolhe uma carreira pública, é a estabilidade. Então, acho que não tem como negar, porque na empresa privada, né, na iniciativa privada, o mercado ele oscila muito. Então, a mudança de mercado, tudo, uma hora para outra você pode ser mandado embora, né? Uma empresa pode te demitir, alguma coisa desse tipo, sua vida muda totalmente. E quando você está numa empresa pública, isso não afeta tanto. Já os funcionários da iniciativa privada, apesar da instabilidade, têm mais chances de ascensão de cargo e salário, aspecto que atraiu Pedro. Eu escolhi a iniciativa privada, né, justamente pela possibilidade de crescimento, pela evolução profissional, né? A gente inicia uma carreira júnior, vai passando para sênior, até pleno, sênior, né? Então tem as escalonadas aí da carreira. E também outras possibilidades de crescimento pessoal, profissional, né? E também oportunidades, melhorias talvez de salário. Os dois âmbitos, público e privado, são essenciais para o desenvolvimento de uma cidade como São José. E a Câmara de São José não só acompanha esse desenvolvimento, como também participa dele. O Legislativo tem um papel social de propor ações e políticas públicas para aprimorar o atendimento público e incentivar empresas privadas. Bom, entender esses pontos ajuda bastante no nosso dia a dia, né, Marina? Com certeza, até para a gente saber a quem recorrer e como recorrer, é importante que a gente conheça esses protocolos, né? Sem dúvida. E no segundo bloco, a gente continua aprendendo. Sobre política, faz um rápido intervalo, a gente já volta. O Sobre Política está de volta. Bom, no primeiro bloco nós te mostramos a diferença entre empresas privadas e públicas. Mas às vezes esses dois setores fazem uma parceria. E uma empresa pública pode, por exemplo, passar a ter administração privada. Exatamente. Esse processo se chama privatização. Para te explicar como ele funciona, a gente recebe aqui no estúdio o economista Alexandre Faria. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigada. Obrigado a vocês. Bom, vamos lá. O termo privatização, eu diria desestatização, né? Tem várias formas, para começar, tem várias formas, então, de interpretar. Vamos dizer que é um processo de desestatização, e dentro desse processo nós temos a privatização, nós temos a concessão e nós temos o PPP, né? Que é a parceria pública-privada. Né? Então, a privatização, vamos, né, dar até um exemplo, né? Nós temos uma empresa aqui em São José dos Campos, do segmento aeronáutico, que ela foi privatizada e realmente foi uma privatização, ela foi vendida, porém, né, o governo ainda detém de algumas ações e a gente tem que entender que quando, né, se privatiza, o governo ainda é dono,
né? Vamos dizer, de uma pequena ações, uma pequena parcela. Então, a empresa ela dá um lucro, dá um rendimento, o governo ele ainda tem, né, parte nesses, porque tem impostos diretos e indiretos dessa empresa, que o governo arrecada, e também ele é um acionista, né? Ele é um acionista com uma pequena parcela, mas ele ainda é um acionista, então ele tem participação nos lucros. Aí nós temos a concessão, que nós podemos dar o exemplo de estradas, né? Vamos pegar aqui a nossa rodovia Presidente Dutra, né? Então nós temos a concessão dela. A concessão, a empresa ela tem por um determinado período, né? Ela tem essa administração, né? Então ela vai ter os lucros delas e tal, e de tempo em tempo existe um pregão onde, né, outras empresas também podem concorrer tentar a essa, aquele mesmo a essa vaga. concessão. Uhum. E também nós temos o PPP, né? Que é a parceria aí que é o público, né? E Parceria privado. público-privada. Exatamente. E aí, um exemplo claro, a gente pode pegar aqui o nosso município, alguns exames diagnósticos que eu faço, esses dias eu mesmo fiz um pelo SUS, porém eu fiz num laboratório aí privado, né, onde eu não paguei nada, não saiu, né, nenhum custo do meu bolso, e a prefeitura, no caso, que arca com os custos. Então, é uma parceria desse laboratório com a nossa prefeitura. Então, tem essa diferença. Então, as pessoas têm que entender que, né, a privatização existe assim, é ruim, é bom. Ninguém privatiza assim, eu quero privatizar, né? Tem eu um vou estigma privatizar. em cima disso, Então, né? Antes da gente explicar essa parte até cair nessa questão da opinião pública, sim, né? Da interpretação da população, queria tirar uma dúvida na questão das empresas públicas, né? Elas são, a função delas primária é também, por exemplo, se for uma empresa do Estado, é gerar um lucro para o Estado ou para o município, para o país, ou ela tem o compromisso primeiro dela seria com a prestação de serviço à população? Como que funciona essa parte? Tem uma diferenciação? Assim, não é para existir diferença, né? A gente ouve muitas pessoas dizerem que a empresa privada, o setor privado, ele só pensa em lucro. Uhum. Mas o Estado também tem que dar lucro, né? Precisa dar lucro, né? Então, ele precisa atender, né, a sociedade, né? E temos um exemplo claro agora, que a gente está se falando aí na Sabesp, né? Ou seja, não está conseguindo prestar um bom serviço. Chegaram a essa conclusão. Então, houve um estudo, houve uma consultoria, houve uma auditoria e chegaram à conclusão que não estão prestando um bom serviço, né? Então, é a questão até de aporte financeiro, né? Aporte financeiro. Hoje a gente tem, né, um país com uma dívida de 6,5 trilhões, né? Uma dívida interna e externa, 6,5 trilhões, né? E o nosso PIB, né, que é o nosso Produto Interno Bruto, está quase 90%, né? É o valor de quase 90%. Quer dizer, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável, né? É igual você ganhar, sei, R$2.000 por mês e ter que pagar todo mês uma conta de R$2.000. Sim. Você não vai chegar a lugar nenhum, né? Aí entra também numa questão administrativa ao longo do tempo, né? Decisões ao longo do tempo que levaram a uma decisão agora de privatização, né, Marina? De desestatização, na verdade. E uma outra dúvida que eu tenho é se existe, justamente por causa disso de opinião pública, existe um ideal, assim, um equilíbrio de X% é da administração pública, X% fica com a iniciativa privada. Existe um ideal de equilíbrio, assim? Não, normalmente é assim, se entende que, por exemplo, saneamento básico, habitação, né, as pessoas acreditam que tem que estar na mão do governo, né, tem que ser empresas estatais. Mas isso não é uma regra, né, não é uma regra. Hoje, se você for pesquisar no mundo, já estão se falando em reestatização, né, a empresa era do Estado, passou privada, agora está voltando para o Estado. Mas, assim, é complicado a gente querer comparar o Brasil com outros países. Nós pegamos aí os países nórdicos, Suíça, Suécia, Noruega, pega a Suíça, são 8 milhões de habitantes, a gente só em São Paulo tem quase 2 vezes mais, né? Então, eu costumo dizer que, assim, uma família, mulher, o marido e um filho, é mais fácil você administrar do que a mulher, um marido e 10 filhos. Sim. Né? Então, nós vivemos num país de mais de 200 milhões de habitantes, né? E fica difícil administrar tudo isso, né?
Então, tem que ser muito pontual, caso a caso, não existe regra, tem que privatizar ou não tem que privatizar, cada caso tem que ser estudado. E assim, vamos desestatizar a Sabesp. Beleza, foi feito um estudo, chegou-se à conclusão que precisa ser feito. Porém, né, foi um estudo que foi feito, ninguém tirou isso aí, né? Eu quero tirar isso, não. É um governador, por trás do governador existe uma Alesp, né, que é uma Assembleia Legislativa que tem um monte de deputados lá, que nós mesmos votamos neles, né? Sim. Nós colocamos eles lá justamente para isso, para decidir essas ações. As coisas têm um processo, né? Exatamente, existe um processo, nada vem por acaso, assim, né? Sim. E no caso das empresas estatais, vou dar como exemplo a Petrobras, por exemplo, que ela atua num setor que se repete, né? Vários outros países também têm empresas estatais nesse mesmo setor, né? No caso do petróleo. A empresa também pode exercer um papel macroeconômico, ter um poder político também muito grande, que a gente vê outros países que também têm empresas no setor de petróleo que também são estatais, ou não, ou essa lógica não se aplica? Não, né? Não se aplica porque eu costumo dizer que cada país é um país, sim, né? Cada país é um país. E assim, eu vou dar um exemplo claro, né? Na Suíça, o deputado, ele vai trabalhar de bicicleta. Ele mora num apartamento de 40 metros quadrados. Ele passa o terno dele, né? Então, se for comparar com os nossos governadores, são situações diferentes. Sim. Né? São situações diferentes. Mas nada que assim a gente não possa tentar, porque isso aí não é engessado, não é um processo engessado, né? Nós vamos fazer dessa forma. Precisamos tentar. De alguma forma nós precisamos tentar. Como eu disse, são 6,5 trilhões a nossa dívida interna e externa. Somando as duas dá 6,5 trilhões de reais. Né? Então, pois qualquer governante entende que a gente precisa diminuir isso. E como que eu vou diminuir isso? Né? Através da desestatização, através de uma privatização, né? De um consórcio, seja de qual forma for, então tem que ser estudado e tem que ser viabilizado. Não deu certo? Tem a reestatização, né? Da privada para o Estado, né? Existe essa possibilidade. Eu acho que nessas concessões, uma coisa até do senso comum é o medo de uma elitização dos atendimentos, eu acho. Sim. Então, de você ter taxas altas Eu queria saber, assim, além disso, além desse medo, existem outras preocupações? Elas são válidas? Existe esse estudo? Essa preocupação, eu acho que, assim, não cabe a nós ter uma preocupação dessa, porque acho que muita gente não tem esse conhecimento. Não sei se vocês já ouviram falar em Gold Share, né? Hoje existe uma Gold Share no processo da Embraer. Então, num processo de desestatização ou privatização, existe uma parte que é muito importante, que é a regulamentação, né? É um contrato. Como que vai ser feito esse processo? Vai poder isso, não vai poder aquilo? E uma Gold Share, vamos dizer, para as pessoas entenderem, vamos dizer que é um grupo, tá? Um grupo de pessoas, tá? Que eles vão ter o direito de veto caso por exemplo, um aumento de um preço no transporte, né? Um aumento, a empresa passou a ser, né? Sofreu esse processo de desestatização, passou a ser privada, tá? E aí, é empresário, né? É o lucro, não, calma aí, eu vou aumentar o preço da passagem. Existe, né? Essa Gold Share, que é justamente para isso, para vetar esses tipos de aumentos abusivos, que eles entendem que não é bom para a população. Então, existe essa... Existem ferramentas, Existem ferramentas. Ao ponto de encontrar ferramentas nesse sentido. Exatamente. Antes de eu falar, poxa, esse é ruim. Não, calma aí, vamos ver como está sendo feito. Existe uma Gold Share, existe um contrato. Como que está sendo esse contrato? Tanto que não é do dia para a noite. Sim. Né? Nós temos processos aí de privatizações que estão correndo aí já faz mais de anos e não concretizou por conta, né, que não chegou num consenso. Perfeito. Né? Então, Alexandre, o assunto é muito bom, a gente vê que rende, né? Tem muitas coisas que a gente pode falar, mas nosso tempo acabou. Queria te agradecer pela presença aqui sobre política. Obrigado mesmo. E deixar o convite, né, Marina? Para uma próxima ocasião a gente continuar, expandir o assunto, continuar debatendo isso. Fico à disposição. Perfeito. Marina, interessante, né? Ver a complexidade e quantas
quantas formas existem da gente entender esse mesmo assunto, né? Exato, e acho que todos esses medos que a gente tem, a gente pode sanar como dúvidas, né? A gente pode pesquisar, a gente pode conversar com especialistas como o Alexandre para a gente entender esses processos. Exatamente. Bom, Sobre Política faz mais um intervalo e a gente já volta. O Sobre Política está de volta e é hora de aprender mais sobre a rotina aqui da Câmara. Dessa vez, a gente te explica o que é aquele período de exercício de um cargo eleitoral. Sabe do que eu estou falando? Olha só, na verdade, eu só compliquei o que a gente chama de mandato, que é o que você aprende certinho como funciona agora no Dicionário Legislativo. Você sabe que o mandato do vereador dura 4 anos, né? Mas você, eleitor, conhece os deveres do vereador? Além de comparecer às sessões plenárias, os parlamentares também têm a tarefa de apresentar e votar projetos de lei e outras matérias apreciadas em plenário, como requerimentos, indicações e moções. Além disso, o vereador tem a obrigação de residir no município e de fiscalizar as ações do executivo. Você sabe o que é o Programa de Parcerias de Investimentos? Essa é uma iniciativa da Prefeitura de São José em prol do desenvolvimento econômico da cidade. A ideia é criar uma parceria mesmo com o setor privado para captar recursos e investir em infraestrutura. Na reportagem a seguir, você vai conhecer o PPI e entender o impacto desse programa para São José e para sua vida. Concessão do Parque da Cidade, do Estádio Martins Pereira e do Aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf. Todas essas iniciativas estão previstas no Programa de Parcerias de Investimentos, o chamado PPI, criado pelo município de São José dos Campos. A ideia é buscar alternativas para captar recursos da iniciativa privada e fomentar o desenvolvimento econômico da cidade. A cidade ganha muito com esse tipo de conceito de fazer concessões, é uma maneira moderna de gestão, economiza muito o recurso público e ainda ganha sobre as receitas que essas empresas acabam conseguindo dessa exploração desses equipamentos. Então, eu acho que o PPI ele estabelece isso. Esse tipo de parceria é diferente de uma privatização e ajuda a reduzir o gasto público. Em um PPI, a iniciativa privada precisa fazer investimentos e garantir a manutenção de um determinado bem público. Em contrapartida, pode explorar comercialmente o espaço. É o que já acontece hoje, por exemplo, com a Arena Poliesportiva. A questão da Arena Farmaconde, a Arena de Esportes, passou já 2 anos já para a iniciativa privada, muitos shows para a cidade, né? Além do custo, né? Tem sempre vários ganhos. Então, além da prefeitura deixar de ser responsável pelo custo e pela operação, ela passa a receber a receita das operações, né? No caso da Arena, 10% sobre a receita da operação, e a cidade ganha porque ganha um equipamento melhor, ganha outras atividades. A Arena, por exemplo, ganhou muitos shows que a cidade não tinha. O decreto que regulamenta o PPI de São José dos Campos prevê ainda a autorização de projetos como a criação de uma usina para geração de energia renovável fotovoltaica para abastecimento da linha verde e de prédios públicos. Outras propostas são para a concessão do Teatro Municipal, do Parque Vicentina Aranha e do Parque Alberto Simões. Agora nós fizemos a alteração para incluir no PPI justamente o Alberto Simões, o Parque Alberto Simões e o Vicentina Aranha, que não estavam, né? Então houve uma alteração. É assim que funciona, a gente faz estudo preliminar e chega à conclusão se é viável, isso não é viável. Se é viável, a gente parte para a publicação do edital e fazer a assinatura do contrato de concessão. A expectativa com os projetos é atrair R$500 milhões em investimentos e assim estimular a geração de empregos. Para esse professor, o programa contribui com a expansão da infraestrutura pública e tende a melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população. Ele é uma parceria entre o setor público e o setor privado, onde o poder público, para que ele possa reservar recursos para fazer aplicações
em rubricas mais importantes como saúde, educação, ele busca o setor privado para ajudar o investimento em infraestrutura e em prestação de outros serviços menos essenciais. Então, nesse caso, normalmente o poder público tenta, na medida do possível, conseguir o maior investimento do particular e não colocar nenhum investimento público, reservando dinheiro público para saúde, educação, por exemplo, mas, quando necessário, não é impedimento para que o poder público municipal, estadual ou federal também coloquem recursos públicos. A participação popular também está contemplada nesse programa de parcerias de investimentos. Isso porque a Câmara Municipal aprovou a Lei 10.262, de autoria do Poder Executivo, que assegura a realização de audiências públicas, nas quais os munícipes poderão opinar sobre os projetos. Para o professor de Direito, a participação dos munícipes nas discussões dos projetos é uma maneira de garantir transparência e buscar parcerias que representem os interesses da comunidade. Esse PPI, na realidade, o grande mote dele é a participação popular para legitimar o procedimento. Então a população vem discutir com o poder público, vem conhecer o que vai ser feito, vem dar as suas sugestões, corrigindo o projeto já existente, dando sugestão de melhoria, de alteração, ou até se colocando contra o que se pretende fazer. Olha aí, essas parcerias são uma possibilidade de otimizar os espaços e serviços da cidade, né, Marina? Exato, o PPI pode gerar empregos, melhorar a qualidade de vida da população e a gente torce para que seja um sucesso, né? Com certeza. Bom, gente, termina aqui o Sobre Política. Para rever esse programa e também outros programas aqui da TV, é só acessar o nosso canal no YouTube. É o youtube.com/tvcâmara-sjc. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, lá é o @tvcâmara-sjc, vale tanto para o Instagram quanto para o Facebook. E a gente tem um encontro marcado aqui toda terça-feira às 3h30 da tarde. Você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube ou no canal 12.3 da sua televisão. E você pode acompanhar também as nossas reprises durante a semana. É isso aí, gente. Boa semana a todos. Tchau, tchau.